Continuamos nessa aula com mais alguns exemplos de interpretação de fórmulas com quantificadores. E vamos, nesses exemplos, utilizar o domínio dos números naturais. Ou seja, vamos falar sobre números. Vamos interpretar e os resultados das interpretações serão afirmações, sentenças que falam de números. E nesses exemplos, vamos considerar fórmulas mais simples, fórmulas menores. Por quê? Olha, o nosso objetivo é chamar a atenção para alguns detalhes, como, por exemplo, a diferença da interpretação de variáveis livres e de variáveis ligadas. E, além disso, queremos chamar também a atenção para a forma da utilização da definição que estabelece a semântica das fórmulas com quantificadores. Ou seja, o objetivo é aprender a usar tal definição. Antes de considerar o primeiro exemplo, vamos então ver como aplicar regras para interpretação de quantificadores. Seja aí uma interpretação sobre N, o conjunto dos números naturais. Considere essa fórmula H3, que possui apenas um quantificador e duas variáveis, para todo x, p, x, y. Nesse caso, x é uma variável que ocorre ligada a esse quantificador, e y uma variável livre. O nosso objetivo no presente contexto é responder à seguinte questão: como desenvolver tais afirmações, essas duas afirmações? A afirmação que diz que H3 é verdadeira e a afirmação que diz que H3 é falsa. Por que isso é relevante? Olha, porque, digamos, queremos saber se I interpreta H3 como sendo verdadeiro ou falso. E aí, no caso, é importante, então, desenvolver tais afirmações para ver qual das duas afirmações é, de fato, verdadeira. Considere, inicialmente, essa afirmação. Olha, I de H3 é verdadeiro, substituindo o H3 aqui, significa dizer, em outras palavras, que o I de um para todo é verdadeiro. Ora, mas pela definição que estabelece a semântica dos quantificadores, é a regra 1 que nos dá como desenvolver um para todo verdadeiro. E pela regra 1, para todo H, um H qualquer é verdadeiro, quando para todo elemento do domínio, quando o x é interpretado como sendo esse elemento, D, a interpretação do H é verdadeira. Então, nesse caso particular, esse H é pxy. Nesse caso particular aqui, esse universo U é o conjunto dos números naturais. Ou seja, desenvolver tal afirmação conforme a regra 1 significa especificar quem é H e quem é o domínio. Por isso, um para todo pxy é verdadeiro se somente se para todo D do domínio N, porque temos aqui uma interpretação sobre o domínio N. Quando x é interpretado como D, a interpretação de P de xy é verdadeiro. Por que colocar P de xy aqui? Porque desse ponto, desse lugar, concluímos que a aplicação da regra 1 nesse contexto nos leva a igualar H igual a P de xy. Então, onde tem H aqui, eu escrevo P de xy. O mesmo ocorre com o desenvolvimento dessa afirmação. Aqui temos um para todo falso. E a regra semântica que dá a semântica do para todo falso é a regra 2. E a regra 2 nos diz que um para todo H é falso se somente se existe um D do domínio, tal que quando x é interpretado como sendo esse D, a interpretação de H é falso. Mas estamos querendo aplicar essa regra num caso particular. Num caso em que a fórmula não é um para todo xh, é um para todo x, p, xy. Isso significa dizer que o H é P de xy. Além disso, estamos querendo aplicar essa regra num caso particular em que o domínio é N. Isso significa dizer que no lugar onde está escrito U aqui,
vamos colocar N. Então, parafraseando o que está escrito aqui, nesse caso particular, onde tem H, estamos considerando PXY. E isso significa dizer que, nesse desenvolvimento, existe um D pertencente ao domínio, não mais o U, mas o caso particular em que o N. Quando o X é interpretado como sendo D, a interpretação de P de XY é falso. Por que P de XY? Porque P de XY é H. E a conclusão de que P de XY é H vem desse ponto. Para que o que está escrito aqui seja igual ao que está escrito aqui, H tem que ser igual a P de XY. Vamos usar o que acabamos de falar sobre a aplicação das regras semânticas na interpretação da fórmula H3. Seja aí uma interpretação sobre N. Essa interpretação interpreta X como sendo 3, A como sendo 5, Y como sendo 4, F como sendo a adição e P como sendo o predicado menor que. O nosso objetivo nessa análise é responder o seguinte: afinal, e essa interpretação nessas condições interpreta H3 como sendo verdadeiro ou como sendo falso? Afinal, I de H3 é falso ou I de H3 é verdadeiro? Suponha essa afirmação, vamos desenvolvê-la. Depois vamos supor essa afirmação, vamos desenvolvê-la. E veremos quais as consequências desses dois desenvolvimentos. Vamos considerar inicialmente essa afirmação. Nesse caso, temos um para todo, alguma coisa, falso. Porque H3, como vimos, é para todo x, PXY. Olha, mas um para todo é falso quando existe D no domínio N, e quando esse X é interpretado como sendo esse D, a interpretação de P de XY é falsa. Essa interpretação estendida interpreta P como sendo menor. Essa interpretação estendida interpreta X como sendo D. E essa interpretação estendida interpreta Y como sendo 4. Então, o que está escrito aqui equivale a dizer que existe D nos naturais, tal que D menor que 4 é falso. Ou seja, existe um número natural tal que é falso que ele é menor que 4. Essa afirmação é verdadeira, porque existe esse número. Esse número poderia ser 10, 20, 30. Olha, é falso que 30 é menor que 4. Então, como essa afirmação é verdadeira, e essa afirmação equivale a essa, que equivale a essa, que equivale a essa afirmação inicial, conclusão, é verdadeiro que I de H3 é falso. Então, da análise inicial, concluímos que essa interpretação interpreta a fórmula H3, que é essa fórmula aqui, como sendo falso. Isso é um fato. Uma maneira de ver isso mais fácil, digamos, de maneira um tanto informal, é observar o seguinte, que essa fórmula, a fórmula H3, ela é interpretada por I como sendo essa sentença. Ou seja, conforme a interpretação I, essa fórmula é uma representação dessa sentença, que diz que para todo número x, x é menor do que 4. Por que 4? Porque y é interpretado como sendo 4. Olha, e se a gente observa essa afirmação, que diz que todo número natural x é menor que 4, é claro que essa afirmação é falsa. Então, é por isso que I de H3 é falso. Entretanto, suponha o seguinte, suponha de maneira avisada, a gente comece analisando essa afirmação. A afirmação que diz que I de H3 é verdadeiro. Vamos ver o que ocorre quando desenvolvemos essa afirmação. Olha, I de H3 é verdadeiro quando o I aqui tem um H3, é verdadeiro. Ou seja, quando um para todo é verdadeiro. Mas um para todo é verdadeiro pelas regras semânticas que determinam a interpretação dos quantificadores. Isso equivale a dizer que para todo D do domínio, para todo
D no conjunto dos naturais, quando esse x é interpretado como D, a interpretação do resto que está aqui, que é o pxy, é verdadeiro. Desenvolvendo essa interpretação, P é interpretado como sendo o menor, x é interpretado como sendo D, y é interpretado como sendo 4. Portanto, obtemos finalmente essa afirmação. Observe o que está escrito aqui. Para todo número D natural, é verdadeiro que D é menor que 4. É claro que essa é uma afirmação falsa, porque existe número natural que não é menor que 4. D igual a 10, D igual a 20, esses números não são menores do que 4. E aqui está dizendo que todo número natural, para todo número natural, D é verdadeiro que D é menor que 4. Então, dado que essa afirmação é falsa, a afirmação inicial equivalente também é falsa. Ou seja, é falso que I de H3 é verdadeiro. Mas, se é falso que I de H3 é verdadeiro, o que nos resta? Concluir que I de H3 é falso. Conclusão. É um fato que I de H3 é falso. Isso vem também de maneira informal, de maneira, digamos, clara, do fato de que essa afirmação ela é claramente falsa. Portanto, por isso também devemos ter I de H3 falso. Para concluir esse exemplo, observamos o seguinte: temos aqui algumas informações irrelevantes. Quais? Essa, por exemplo, que diz que x é interpretado como sendo 3. Por que essa informação é irrelevante? Porque aqui na fórmula x está ligado a esse quantificador. E como x está ligado a esse quantificador, no desenvolvimento aparece essa extensão. E é a extensão que interpreta o x. Não interessa se x é interpretado como sendo 3, 10, 20, pela interpretação i. A extensão cobre tal fato. Igualmente, a interpretação de A igual a 5 é uma informação irrelevante. A interpretação de F como sendo adição também é irrelevante. Conclusão, mais uma vez. Para interpretar uma fórmula, o que precisamos é interpretar seus símbolos livres. E nesse caso, temos como símbolos livres o predicado P e a variável Y. Nessa aula, consideramos um exemplo de uma fórmula com um quantificador ali no seu começo. Por isso, aplicamos uma única regra que define a semântica da interpretação dos quantificadores. A questão é a seguinte: e numa fórmula que possui mais de um quantificador ali logo no seu começo, como devemos proceder? É claro que não vai dar para interpretar uma fórmula desse tipo aplicando uma única regra que define a semântica dos quantificadores. Na próxima aula, vamos ver como interpretar fórmulas com mais de um quantificador logo no seu começo.